Olá, meu nome é Ludmila Ottoni, eu sou fisioterapeuta especialista na reabilitação neurológica, em fisioterapia neurofuncional e atuo há 20 anos na reabilitação de pacientes com algum diagnóstico neurológico. E hoje eu vim aqui falar para você sobre um tratamento que a gente utiliza aqui no Centro de Referência Neurológica Continuário e que vem ajudando vários pacientes meus aqui na melhora da mobilidade, da função, da mão, do braço, principalmente após o acidente vascular cerebral, o AVC. Então, a interface cérebro-máquina da Neurobots é uma forma de tratamento onde a gente utiliza uma mão robótica, que é essa mão aqui, onde a gente utiliza uma touca de eletroencefalograma, que é essa daqui, e a gente coloca essa touca no paciente. Daqui a pouco eu vou demonstrar para vocês como que faz isso. E existe um software no computador que faz a interligação entre a mão e entre o eletroencefalograma. E a melhora da mobilidade, da função da mão, especificamente para pacientes com AVC, tem se notado constante aqui nos atendimentos, nos pacientes que a gente acompanha que utilizam interface. É óbvio que cada um tem um tipo de resultado diferente, porque cada AVC é um AVC, mas a gente percebe que alguma coisa, seja um degrauzinho, consegue subir nesse processo de reabilitação. Então, tem pessoas que já saíram daqui e que conseguiram resgatar uma função total, plena, como, por exemplo, beber água, pentear o cabelo, lavar a cabeça na hora de tomar banho. E tem pessoas que ainda não conseguiram atingir essa função, mas isso se torna parte do tratamento, ou seja, a pessoa tem 2 anos tentando algum movimento, tentando pegar alguma coisa e ainda não consegue nem virar a mão para cima. Então, o tratamento funciona como se fosse um acelerador assim, dos resultados, porque a partir do momento que fez o primeiro protocolo, a mão já virou para cima. Ainda não foi suficiente para pegar algum copo, para pentear o cabelo, mas a gente já subiu um degrau aí dentro do processo de reabilitação. Obviamente que cada caso é um caso e a gente vai ter resultados diferentes para pessoas diferentes, mas é certo que todos os nossos pacientes que a gente atua aqui, que a gente atuou com a interface cérebro-máquina, tiveram algum tipo de resultado. Além disso, além dos resultados que a gente vê na reavaliação desses pacientes depois do primeiro protocolo, fica muito mais fácil de direcionar e planejar a fisioterapia, né, para resgate dessa função que vai acontecer mais para frente, e também as estimulações que podem ser feitas em casa. Então, a gente consegue, através das avaliações e desse acompanhamento do protocolo, da interface, entender claramente o que está acontecendo com o seu movimento do membro superior, com o seu movimento da mão, qual que é a sua maior facilidade, qual que é a sua maior dificuldade. E isso norteia muito esse processo de reabilitação e norteia muito a estimulação que o próprio paciente vai fazer no seu dia a dia. Então, esse é um outro aspecto que a gente tem visto que a médio e longo prazo vem trazendo também resultados que se postergam além daquele protocolo específico que a gente realiza. Mas aí você deve estar perguntando se é exclusivo para pacientes com AVC. Os estudos mais robustos, os estudos mais com um nível de evidência maior, ou seja, aqueles que trazem maior resultado, são com pessoas que tiveram alguma sequela de mão e braço que sofreram um acidente vascular cerebral. A gente tem poucos estudos em outras populações com algum diagnóstico neurológico, por exemplo, algum paciente com lesão medular, esclerose múltipla, lesão nervosa periférica, mas a comunidade de profissionais que já faz esse protocolo vem implementando gradativamente com outras populações e na prática os resultados têm sido bem animadores, assim, têm sido bem consistentes, além de melhorar alguns aspectos. Por exemplo, eu tive uma paciente aqui que ela tem uma boa mobilidade, uma boa função de membro superior, mas ela não tem a sensibilidade e a percepção desse membro e também do membro inferior, e também da perna, da coxa, do braço como um todo, apesar de já ser funcional. E a gente viu aqui na prática que
a gente conseguiu melhorar a sensação, a gente conseguiu melhorar a percepção de toda a metade do corpo que foi comprometida após o AVC, apesar de não ter estudos que comprovem isso diretamente. Então, na prática clínica, os resultados também têm sido animadores, o que provavelmente vai trazer estudos aí mais para frente, talvez comprovando isso que a gente está vendo na prática clínica. Todos esses resultados que nós tivemos aqui com todos os pacientes que fizeram o protocolo, ele não acontece por acaso. É necessário ter uma boa condução, uma boa avaliação, um bom planejamento de todo esse tratamento e um bom acompanhamento do fisioterapeuta que acompanha. A gente tem pacientes de fora que são tratados por outros fisioterapeutas e a gente faz essa interação, né, com esses outros profissionais para eles entenderem o que está acontecendo, e com os nossos pacientes aqui que fazem já o acompanhamento fisioterapêutico, isso também é realizado com o fisioterapeuta que faz o exoesqueleto, o exobots, e o fisioterapeuta que acompanha, às vezes é o mesmo, às vezes não é. Então, que acompanha esse paciente ao longo do tempo, ao longo do acompanhamento fisioterapêutico mesmo. Então, não é milagre, né? Precisa de todo um planejamento correto, precisa entender o que é importante para aquele paciente, qual que é a sua queixa, o que interessa para você. Às vezes não interessa pegar o telefone com a mão esquerda, às vezes não interessa treinar com a mão esquerda, a escrita, por exemplo, porque às vezes não é sua mão dominante. Então, toda avaliação e todo o planejamento é feito de maneira muito diferenciada para cada um dos pacientes. Então, o trabalho vai além da aplicação do protocolo somente. Existe muita ciência no protocolo, mas existe também muito planejamento e entendimento de cada quadro, de acordo com cada paciente, e o que realmente importa para cada pessoa que tem alguma sequela neurológica, que é diferente entre os pacientes. Então, esse trabalho multidisciplinar é importantíssimo para que a gente atinja resultados, né? Seja com outros fisioterapeutas que fazem acompanhamento, seja com neurologistas, seja com a terapeuta ocupacional. Então, isso é feito para que os resultados se potencializem, sejam cada vez maiores. Tem muita gente que vem de fora daqui de Juiz de Fora, vem de outras cidades para fazer o primeiro protocolo, que é o protocolo de aquisição. Ele dura geralmente 2 semanas. Ele tem 12 consultas, onde tem uma consulta inicial, onde a gente avalia e planeja o que é importante para aquele paciente, planeja o tratamento. Logo após essa avaliação, são feitas 10 sessões do protocolo, que é utilizado a mão robótica, com a touca de eletroencefalograma e o software, que são os 3 componentes, vamos dizer assim, do conjunto, né, do Neurobots. E aí se faz um treinamento durante 10 consultas e se faz uma reavaliação na 12ª consulta, onde é aplicado vários testes, reaplicados os testes que foram feitos inicialmente, para a gente ver exatamente qual que foi o resultado que aquele paciente teve e qual caminho que vai ser trilhado a partir daquele momento. Nesse momento, a gente percebe se existe ou não a indicação de realizar o protocolo de manutenção, que aí é a utilização da terapêutica com uma frequência menor, né, 1 ou 2 vezes na semana, mas por um tempo mais prolongado. Isso só é possível para quem, né, tá aqui em Juiz de Fora. Para quem é de fora, a gente não consegue, né, essa frequência tão grande. E mais para frente, uma reaplicação de um novo protocolo intensivo de 10 dias. Tudo isso a gente só consegue realmente bater o martelo e ver a necessidade que você vai ter depois que a gente fizer a reavaliação final da 12ª consulta e aí a gente planejar o caminho que vai ser seguido. A ideia da interface cérebro-máquina é ativar uma área específica do cérebro para ela começar a fazer uma área saudável, uma área que não tem lesão, para ela começar a fazer determinada a função da área que tem lesão. É meio que em substituição mesmo. E aí, estimular a neuroplasticidade. E como é que a gente vai realmente fazer isso? A gente vai usar uma técnica que chama imagética. Então, a gente vai pedir para o paciente imaginar determinada função que ele fazia ou que ele quer muito fazer
com aquela mão, que ele tem alguma sequela. E aí é sempre interessante a gente associar momentos que mexem com o emocional, momentos sentimentais, porque aí outras áreas do cérebro vão ser ativadas também e vai potencializar essa rede neural e aumentar o grau de ativação que a pessoa está tendo ali cerebral ao pensar. A partir do momento que ela consegue manter ali no cérebro, ali naquela região, né, que vai começar a fazer o papel da região lesionada, um grau de ativação bom e manter aquilo durante 3 segundos no mínimo, a mão começa a se movimentar. Então, se você tem um grau de ativação bom e mantém aquele grau durante 3 segundos, a partir do momento que dá 3 segundos de manutenção do pensamento naquela ação, a mão se movimenta, mão robótica, e aí é como se a gente reforçasse a conexão da região que manda, que comanda, que leva, né, esse comando do cérebro para a mão, e a região que realmente faz o movimento, que é a mão. Isso reforça as conexões neurais, isso reforça a neuroplasticidade. E aí, obviamente, depois que a gente utiliza, tem um protocolo de ciclos que vai repetir isso, né? O relaxar, o preparar e o pensar utilizando essa técnica de imagética. E aí, a cada sessão, você vai vendo a capacidade que o paciente tem de ativar essas áreas do cérebro, o grau de ativação que esse paciente faz, e a gente vai dando feedback, adequando a estimulação da maneira mais correta, né? Então, o que deve pensar, a maneira que deve pensar, e tem que pensar na atividade do início até o final e não pensar somente no final. Então, tem várias estratégias que o fisioterapeuta vai utilizar para facilitar essa imagética e aumentar cada vez mais esse grau de ativação. E aí, a partir do momento que encerra esse ciclo naquele dia, a gente ainda faz algum tempo de fisioterapia específica para aquilo que o paciente quer logo depois, para que a gente reforce ainda mais essa conexão entre o centro, né, que é a região do cérebro que comanda, e a periferia, que é a região da mão que executa o movimento. E esse reforço aí dessas conexões é importantíssimo. Então, é como se a gente treinasse aquela função que naquele momento exato o paciente só pensou, né, antes mesmo da fisioterapia. E o que a gente tem visto é que os retestes, as reavaliações, a gente sempre tem algum tipo de ganho, que, como eu já falei, podem às vezes repercutir numa função, novamente, daquela mão que não existia, ou numa melhora da movimentação, que são alguns passos que a gente precisa para chegar até a função, objetivo final do paciente. Então, é um protocolo feito individualmente, é pensado para você de forma individual. E o que é o que a gente tem hoje de mais assim, tecnológico a respeito da função do membro superior e com um grau de evidência, nível de evidência científica bastante alto. Então, é o que a gente pode proporcionar de melhor para uma nova representação cerebral e para uma melhora da neuroplasticidade para pessoas que têm algum comprometimento de membro superior, de mão, de braço, e que está proporcionando resultados, né, bem importantes na nossa prática clínica. Espero que você tenha entendido a explicação. Estamos à disposição para que você entre em contato, esclareça as suas dúvidas e marque a sua avaliação. Porque nós aqui da Continuare acreditamos que a vida continua após o diagnóstico neurológico. Entre em contato clicando no botão abaixo desse vídeo para tirar suas dúvidas e marcar sua avaliação. Estou aguardando a sua mensagem.